E aí pessoal, tudo bem? Bom, continuando com nossas aulas, tá? Hoje nós vamos mexer com o Microsoft Excel, tá? E vamos relembrar algumas coisinhas que fizemos nas aulas passadas e vamos trabalhar com dois comandos novos hoje, tá? Duas fórmulas novas. A primeira fórmula é o conte-C e a segunda fórmula é o soma-C, tá? Bom, então para a gente começar, vamos abrir um novo arquivo no Excel, tá? Deixa eu abrir o meu aqui, ok? E aqui dentro desse arquivo nós vamos montar uma pequena tabela, tá? Então, o cabeçalho dessa tabela vai ser folha de pagamento, e aí eu terei três colunas, tá? A primeira coluna com nome, a segunda com nome de departamento. Já vou aproveitar aqui, ó, já vou enlarguecer mais a minha coluna, tá? E a minha terceira eu vou ter como salário, tá? Então já relembrando aqui, eu vou pegar essas três aqui e vou mesclar e centralizar para utilizar uma única, tá? Olha lá, ok. Então aqui agora eu vou colocar alguns nomes, tá? Vamos lá, são os meus funcionários, tá? Funcionário Anderson, já vou aumentar aqui, já vou pegar minha coluna, vou dar uma ampliadinha nela. Vou colocar aqui o funcionário André. Vou colocar o funcionário Andréia, Márcio, Denner, Karina, cliquei fora, Denner, Karina, Andressa, Rosana, Márcia, Thaisa, Bruna, Ângela, Patrícia, Domingos, Robson, Jefferson, Regiane, Leandro, Aurélio e Carlos. Ok, tá? Aqui agora eu vou colocar o nome dos departamentos que essas pessoas trabalham, tá? Então esse aqui trabalha no RH, esse aqui também trabalha no RH, esse trabalha na contabilidade, esse trabalha no TI, para quem não sabe, a área aqui da parte de da empresa, que é tecnologia da informação, tá? Esse aqui trabalha na logística, esse no financeiro, esse no fiscal, departamento fiscal, esse também no financeiro, esse na portaria, esse aqui no transporte, outro camarada que trabalha no TI, o outro como motorista, esse aqui também é portaria, esse aqui também no RH, esse aqui, né, já trabalha na exportação, esse aqui também trabalha na portaria, esse trabalha como segurança, esse trabalha no RH, esse de segurança e o último na exportação, tá? Bom, agora pessoal, eu tenho que colocar o salário dos meus funcionários, tá? Bom, antes de mais nada, eu tenho que formatar as minhas células que vão receber o valor salário, tá? Por quê?
para ficar mais fácil e para o Excel saber que ali está sendo digitado um valor e não um número ou um número qualquer, tá? Então eu venho aqui, ó, clico com o mouse, arrasto embaixo, que essa aqui vão ser os espaços que vai receber valores, tá? O meu salário, ok? Mouse, botão direito, e eu venho aqui em formatar células. E aí eu venho aqui, ó, como que eu quero formatar essa cédula? Eu quero formatar ela como moeda. Ela vai ter duas casas decimais. Esse símbolo aqui já vai aparecer automaticamente. E o formato que ele vai ficar assim, ó, 1000.234,10. Ok? Dou OK. Está formatado. Então, agora eu vou digitar os salários, tá? Então vou clicar aqui na primeira célula. Vou digitar o salário. Meu primeiro salário é de 1.234. Vocês viram que eu não digitei ponto, vírgula, não digitei nada, ok? Ah lá, ele já traz para mim no formato certinho que eu coloquei, ok? Esse aqui é o meu salário de R$ 1.200. Esse aqui é um salário de 1.100. Esse aqui é um salário de 980. Esse aqui é um salário de 500. Esse é um salário de R$ 90. Esse é de 678. Esse é de 984. Esse é de 1.275. Pessoal, esse valor aqui é um valor qualquer. Eu estou inventando na hora aqui, tá? R$ 490, não tem nenhuma segunda intenção nesses valores. 657, 564, R$ 980, 2.345, 544, 980, 2.345, R$ 544. Vamos colocar aqui um salário de R$ 1.500, um salário de R$ 6.986. Ok? Bom, para eu deixar mais bonitinho aqui, então eu vou marcar a minha tabela inteira e vou colocar umas bordas nela, tá? Então eu venho aqui, ó, clico aqui e vou colocar uma borda em todos os lados, ok? Bom, para eu deixar mais invocadinho, eu vou clicar aqui e vou aumentar a minha letra. Vou colocar essa aqui uma fonte 16, tá? E aqui para nome, departamento e salário, eu vou colocar uma fonte 14, tá? Eu quero tanto esse, quanto esse, quanto esse e esse e esse fiquem em negrito. Então vem aqui, ó, negrito, só que eu não marquei o de baixo. Nome, departamento e salário. Oh, tá difícil, mas tudo bem, vou marcar um por um. Negrito e negrito. Então você vê que o departamento que está cortando. Então eu vou pegar aqui minha coluna e vou arrastar um pouquinho mais, ó lá. Agora sim, tá? Então eu vou mudar a cor de fundo dessa célula aqui, vou colocar um cinza mais escuro. E nesse e nesse aqui, agora foi, ele que vai colocar um cinza mais claro. Ok, beleza. Vou pegar aqui, ó, vou mudar e vou deixar um pouquinho mais estreita. O mesmo caso daqui, vou deixar um pouquinho mais estreito. Ok, tá? Então tá lá, tá a minha tabela montada. Agora, pessoal, eu vou montar uma segunda tabela, tá? Então vou vir aqui do lado. A minha segunda tabela será a tabela de número de funcionário por
departamento, tá? E aí eu vou ter duas coluninhas aqui. A primeira será departamento, já vou acertar aqui, ó. E a segunda coluna será número de funcionários, tá? Vou ampliar aqui um pouquinho também, já para. E aí eu vou colocar os departamentos que eu utilizei aqui, ó. Qual foram os departamentos que eu utilizei aqui? Utilizei RH, utilizei contabilidade, utilizei departamento de TI, logística, financeiro, fiscal, portaria, transporte, usei motorista, utilizei departamento de exportação e utilizei o departamento de segurança. Ok? Então, para eu deixar tudo igualzinho, então eu vou vir aqui, já vou mesclar essas duas células, já vou alterar para 18, não, 16, né? 16, tem que aumentar um pouquinho aqui porque ficou grande, olha lá. 16, vou deixar em negrito, vou aumentar um pouquinho mais. Aí. Vou deixar a cor de fundo e a tabela minha tá do lado, então aqui, ó, cor de fundo, vou pegar esse cinza aqui. Aqui já está pronto, ele já copiou do outro lado. E eu vou fazer o mesmo esquema, vou colocar uma bordinha aqui para ficar padrão. Então, todas as bordas. Eu errei aqui, é segurança. Ok, tá? Pessoal, eu vou criar uma terceira tabela que vai ser bem parecida com essa, só que ela vai chamar total de salários. Então, para eu poder aproveitar, eu vou pegar essa tabela aqui já, vou marcar ela inteirinha, vou dar um Ctrl C ou mouse botão direito, copiar e vou colar aquilo. Então agora eu tenho aqui, só tenho que redimensionar ela. Para não ter que digitar tudo isso de novo, eu já tenho aqui a minha tabelinha já montada. Só vou ter que dar uma ajeitadinha aqui nela para ela poder caber. Deixa eu ver, colocar no tamanho certo aqui, não tem perigo. Acho que não pegou de cima aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. Ctrl C. Tem que colocar agora as tabelas, as colunas da largura correta. Ah lá, agora sim. Ok. Só que a diferença é que aqui, esse aqui não vai se chamar número de funcionários e vai chamar total de salários. Então isso aqui vai ser uma tabelinha que será de total de salários. Ok. Aqui vai continuar os meus departamentos, onde já estão. Tá? E aqui eu vou ter, ao invés de número de funcionários, total de salário. Total do salário.
tá? Bom, então já adiantando, pessoal, como eu vou ter que esse valor, essa tabela aqui, essa coluna, como ela vai receber salários, valores, né? Então eu já vou vir aqui, ó, marco ela inteira, já venho aqui, mostro o botão direito, formatar célula, e ela já vai ser formatada como moeda, que aqui ela vai receber os valores de salário. Ok, beleza, está formatada. Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, pessoal, essa primeira tabela aqui, eu quero saber a quantidade de funcionários por departamento. Então, aqui do meu lado esquerdo, a minha coluna, a minha tabela de folha de pagamento, são todos os meus funcionários, com nome, departamento e os salários. E essa minha primeira tabela aqui, eu quero saber quantos funcionários que eu tenho dentro de cada departamento. No nosso caso aqui, quantos funcionários eu tenho dentro do RH, quantos funcionários eu tenho dentro da contabilidade, do TI, da logística, financeira, fiscal, portaria e assim por diante, tá? Então, o que ele vai fazer? A fórmula que eu vou utilizar agora, ela vai vir até essa tabela, vai fazer uma contagem, entendeu? E vai me trazer o valor até aqui. Então, nós vamos utilizar o comando CONT-C. Então, aqui aonde eu quero que apareça o valor, tá? Então, eu vou utilizar esse comando. Como funciona? Então, igual, para o Excel identificar que isso é uma fórmula, tá? O comando cont.c, tá? E aí, como de padrão, eu abro parênteses, tá? Pessoal, a partir do momento que eu parei, o próprio aqui já ajuda a gente, tá? Vocês estão vendo aqui embaixo, aqui, ó, apareceu para mim conte.c, depois ele está pedindo para mim o intervalo, quer dizer, da onde aonde ele vai contar, depois ponto e vírgula, então necessariamente tem que ter o ponto e vírgula, e depois critérios. Quais são esses critérios? Esses critérios é por o que eu vou filtrar. O que eu estou procurando? No caso RH, então vai filtrar, vai correr esta departamento aqui e vai filtrar somente a RH, o meu departamento de RH, tá? Então como que funciona? Bom, então conte-se, qual que é o intervalo? Da onde aonde que ele vai pesquisar? Ele vai pesquisar daqui, tá? Até aqui embaixo, até a B24, ok? Vai pesquisar embaixo. Então ele vai de B20, B5, né, a minha pesquisa, até B24, ok? Depois disso, o que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar ponto e vírgula. Meu ponto e vírgula não quer funcionar, por quê? Lá, ponto e vírgula, ok? E aí depois, pessoal, qual que é o critério? Por o que eu vou filtrar? Esse intervalo aqui eu vou filtrar por o quê? Pela palavra RH. Então ele vai correr, essa tabelinha de folha de pagamento que está aqui, tá? E ele vai sair procurando RH. Você é RH? É, então conto 1. Você é RH? Sou. Conto 2. Você é RH? Não. 3, 4, 5. E aí vai. Você é RH? Conto 3. E assim por diante. Você é RH? Sou. Conta 4. Tá? Então como que ele vai filtrar? Ele vai filtrar pela palavra RH. Tá? Pessoal, como nós estamos utilizando aqui uma palavra, tá? Uma sigla no nosso caso aqui, mas palavra, então eu tenho que obrigatoriamente colocar entre aspas, tá? Então, ó, aspas aqui e aspas aqui, tá? Então, fecho parênteses, dou enter, tá? O que ele fez para mim? Ele já me trouxe aqui, ó, a quantidade de 4. Por que 4? Porque eu tenho uma, duas, três, 4 pessoas que trabalham na RH, ok? Então, vamos para o próximo? Vamos. Então, olha lá. Então, segundo agora, igual, tipo C, abro parênteses, qual que é o intervalo? Então, o intervalo vai de B5 até B24, ok? Então, B24. Opa, que errado. Deixa eu digitar aqui, é mais fácil, mais rápido. Então, o meu intervalo vai
de B5, tá? Dois pontos até B24. Pessoal, a diferença aqui dos dois pontos, ele pega o intervalo. Então, ele pega de B5 até B24. Estão vendo que ó, a coluna inteira está azul. Se ao invés dos dois pontos eu tivesse utilizado aqui a ponto e vírgula, então eu venho aqui ó, e utilizo o ponto e vírgula, tá vendo? Ele pegou o B5 e depois pegou só o B24. Não é o que a gente quer, o intervalo inteiro. Então, dois pontos, ok? E aí, qual que é o meu próximo, a sintaxe desse comando, né? Ponto e vírgula. E por que eu estou filtrando? Estou filtrando por contabilidade. Então, vamos colocar aqui, ó, contabilidade. Como nós estamos utilizando aqui uma palavra, né? Então, eu tenho que colocar ele automaticamente dentro de aspas para poder dar certo. Terminei o comando, fecho parênteses e dou OK. Pessoal, aqui ele encontrou apenas um contabilidade. Vamos conferir aqui. Só tem, tá? Então, tá ok. Pessoal, para não ter que ficar digitando tudo isso aqui novamente, eu posso recorrer de um seguinte macete que o Excel tá, que o Excel tem, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, pegar aqui no cantinho, ó, estão vendo que colocar o mouse ele vai se transformar numa cruzinha preta, tá? Eu posso pegar, clico seguro e arrasto. O que ele está fazendo aqui? Ele está copiando todo o conteúdo dessa fórmula aqui, no caso, desculpa, ele copiando todo o conteúdo dessa célula aqui, que no caso é esta fórmula, para as outras células, tá? Só que eu tenho um pequeno problema. Se eu copiei, olha só, a célula do TI aqui, por exemplo, tá? Tá vendo, ó, que ele repetiu o Cont C, que é o que eu preciso. Só que você viu que ele já adicionou mais. É de B6 a B25. Ele pegando de B6 até B25. Se eu clicar aqui, ó, olha lá o intervalo. Para onde já foi? Já foi para baixo. Tá? Por quê? Porque quando eu arrasto, ele tem essa possibilidade de. Ele tem essa possibilidade, não. Quando eu arrasto, ele traz junto. Ele vai sempre adicionando mais um no número do Excel. Tá? No número das colunas que eu coloquei. Então, se eu vir aqui no último, por exemplo, ó, segurança. Ó, da onde que ele já pegou o intervalo. Tá em azulzinho, tá vendo? Ele já começou em transporte e foi lá para baixo. Então, já não vai me resolver muito esse problema. Porém, eu consigo fazer de uma outra forma também, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou editar a minha fórmula. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um sinal de, a gente chama dólar, tá? Na frente da coluna, tá? No caso aqui não é a frente da coluna, no caso aqui é a frente da linha. Quando eu coloco o sinal de dólar na frente da linha, ele congela a linha. Por mais que eu arraste, ele vai permanecer de B5 até B24, tá? Então, por mais que eu arraste, agora ele não vai adicionar de B6 a B25, de B7 a B26, assim por diante, tá? E vai congelar essas linhas, tá? Então, agora sim, ó, eu venho aqui, ó, então eu tenho de B5 a B24, clico aqui no cantinho, transformou na cruzinha preta, puxei até o final, soltei. Se eu vim aqui no último, ó, continua de B5 a B24. Por quê? Porque eu coloquei o sinalzinho de dólar na frente lá e significa que ele travou, tá? Só que daí tem uma outra questão também, tá? Eu vou ter que acertar algumas coisas porque é a questão da fórmula. Então vamos lá. Aqui eu estou no departamento de contabilidade, de RH, ok? Então ele está por RH. Aqui no departamento de contabilidade, ele está filtrando por contabilidade. Aqui eu estou no departamento de TI. O que ele está filtrando? Ele está filtrando por contabilidade, mas não é isso que eu quero TI. Então eu vou vir aqui, vou apagar a contabilidade e vou filtrar por TI. No nosso outro caso aqui, não é contabilidade que eu quero logística. Então, na realidade, como eu reaproveitei a fórmula, eu tenho que acertar mais algumas coisas, tá? Logística. Pessoal, olha só. Vocês viram aqui agora que logística deu zero. Mas espera lá, vamos contar aqui. Ó, logística eu tenho
tem pelo menos um em logística. Mas por que ele não deu certo? Por que ele não contou então? Pelo seguinte motivo: aqui logística está acentuado e aqui logística está acentuado, tá? Então tem que tomar muito cuidado para sempre colocar igual, tá? Então logística, olha lá, agora sim ele contou. Agora aqui é fiscal, então eu venho aqui, apago e o meu departamento é fiscal. O interessante, pessoal, é sempre ou colocar tudo em maiúsculo, tá? Para não ter perigo de deles não baterem, né? Não contar correto, tá? Ou sempre se atentar em escrever da mesma forma, maiúsculo, minúsculo, a primeira maiúscula, a primeira, a segunda, a próxima minúscula, acentuado e tudo mais, para não ter perigo, tá? Então esse aqui ele está filtrando por transporte, esse aqui ele está filtrando por motorista, opa, motorista, esse aqui ele está filtrando por exportação. Então sempre é importante lembrar que ele vai buscar, então ó, exportação acentuado. Se eu tivesse escrito exportacão lá no outro, aqui eu teria que colocar exportacão também, porque senão ele não iria encontrar. E aqui o último ele vai filtrar por segurança. Aqui está escrito errado, segurança ainda, segurança. Ó, vocês viram que deu zero aqui. Por que que deu zero? Porque eu escrevi segurança errado aqui, ó. Segurança. Vocês viram que agora sim adicionou um, ok? Bom, conferindo aqui, eu vou ter 4 pessoas no RH, apenas uma na contabilidade. Ah, vamos fazer um teste? Vamos colocar aqui, vamos tirar um do RH, que é esse cara que está aqui, ó, e vamos colocar ele como segurança. Vocês viram que automaticamente, ó, segurança adicionou mais um e RH diminuiu. Vamos colocar mais gente aqui trabalhando no fiscal. Vamos tirar alguém da portaria aqui e vamos colocar o cara trabalhando no fiscal agora. Ah lá, então agora tem 2 no fiscal e portaria caiu, tá? Então, pessoal, é bem legalzinho, bem simplesinho de fazer isso daqui, tá? Bom, a próxima que eu vou utilizar vai ser o soma C. Eu quero ser agora, eu quero saber o total de salários de cada funcionário, dos funcionários por departamento, tá? Então, olha só, eu vou pegar os 3 funcionários que trabalham na RH e vou trazer o total do salário dos 3 aqui. Vou pegar apenas um funcionário da contabilidade e vou trazer o total do salário dele aqui. Vou pegar os 2 seguranças, quanto que eu gasto de segurança? Nossa, eu errei segurança para tudo quanto é lado aqui. Vou pegar segurança. Vou pegar o salário dos 2 seguranças, vou somar e vou trazer o total aqui, tá? Então, acho que a gente já fez, mas vamos repetir de novo aqui. Então eu venho aqui, ó, aqui eu vou receber valores, tá? Então marco a coluna inteira, mouse botão direito, formatar células, porque aqui eu vou receber valores, tá? Financeiros, ó, moeda figurada, as decimais vai trazer para mim o cifrão, tá? Dá ok aqui. Então vamos lá. Então agora, pessoal, eu vou utilizar a fórmula soma C. A sintaxe é exatamente a mesma, tá? A sintaxe é exatamente a mesma. Então, ó, igual soma traço C, soma ponto C, abro parênteses e aí ele já vai me dar, desculpa, é sem ponto, pessoal, é soma C, soma C, abro parênteses e aí ele vai me dar o intervalo, tá? O critério e o intervalo de soma, tá? Então vamos lá. Bom, para a gente começar ali, bom pessoal, vamos lá. Tinha um mosquito enchendo os pacová que eu tive que espantar. Ok, então vamos lá.
continuando, então agora aqui eu vou utilizar o comando soma C, tá? Então igual soma C, abro parênteses, e aqui eu vou ter mais um critério, tá? Então, ó, o primeiro critério que eu tenho aqui, que é a sintaxe do comando, seria o intervalo, tá? Então, da onde aonde ele vai buscar os critérios, né? O intervalo dos critérios, tá? Então, ele vai buscar daqui, ó. Então, ele vai buscar de B5, ele vai buscar de B5 até B24. Então ele vai buscar até B24, tá? O ponto e vírgula, tá? O que que ele vai buscar dentro desse intervalo? A palavra RH. Então, abro parênteses, então RH, tá? E aí, ponto e vírgula, tá? Quando ele encontrar a palavra RH, no nosso caso aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai lá na tabela de salário, que seria da C5, tá? Até a C24. Fecha parênteses. Então, para entender, então o que ele vai fazer? O comando aqui é soma C. Ele vai pegar de B5, tá em azulzinho aqui, ó, lá no cantinho, ó, de B5, tá aqui, ó, até B24, vai pegar esse intervalo aqui e ele vai procurar a palavra RH. Se ele encontrou a palavra RH, o que ele vai fazer? Ele vai pegar daí de C5 até C24, que é o intervalo, e vai pegar o valor. Então, no nosso caso aqui, procuro, achou RH? Achou. Vou pegar o valor de 1.234. Achou RH? Achou. Vou somar 1.234 com 1.200, ok? Então, Enter. Então, ele encontrou mais alguém aqui no RH? Encontrou, olha lá. Então, no total, eu tenho 3 pessoas que trabalham no RH. Então, aqui, ó. Então, eu tenho 3 pessoas que trabalham no RH. E, somando essas 3 pessoas, eu tenho um salário de R$ 4.779. Então, eu tenho, ó, a primeira no RH, a segunda no RH e a terceira pessoa no RH. Então, o salário de 2.345 foi o que ele fez lá, mais o salário de 1.200, mais o salário de 1.234, no total de R$ 4.779, tá? Para eu poder ganhar tempo com essa tabelinha aqui, eu posso novamente digitar, se eu quiser, a fórmula. Então, vem aqui, ó, de baixo, igual, soma C, abro parênteses. Então, da onde a onde que ele vai buscar? Ele vai buscar de B5 até B24, ponto e vírgula. O que que ele vai buscar no nosso caso aqui? No nosso caso agora ele vai buscar a palavra, acabei voltando ali, mas eu posso continuar aqui, ó, tá? Ele vai procurar a palavra contabilidade. Se ele encontrar a palavra contabilidade, ele vai buscar lá entre C5 até C24. Que ele encontrar, ele vai somar. Ah lá, R$ 1.100. Então, contabilidade só tem uma pessoa. Então, contabilidade, R$ 1.100 está aqui, tá? Para eu poder reaproveitar essa minha fórmula, eu posso vir aqui, para não ter que ficar digitando tudo novamente, apesar que eu vou ter que filtrar, né, vou ter que adicionar meus fios, mas eu posso vir aqui, ó, antes da linha 5 eu coloco um cifrão, antes da linha 24 eu coloco outro cifrão, antes de B5, C5 eu coloco outro cifrão e C4 eu coloco outro cifrão, ok? Aí sim eu posso vir aqui no cantinho dele aqui, clico e arrasto e tudo vai dar R$ 1.100. Por quê? Porque ele está filtrando
somente por contabilidade. Então aqui vai ter que ficar por T. De 637. Aqui ele vai ter que filtrar por logística. Logística. Aqui ele vai ter que filtrar por financeiro. Financeiro. Aqui por fiscal. Aqui por dia. Então, portaria. Transporte. Transporte. Aqui por motorista. Então, motorista. Aqui por exportação. Então, exportação. E o último como segurança. Segurança. Ok, então pessoal, olha só, então eu tenho aqui uma coluna, uma tabela de folha de pagamento, tá? Essa tabela contém nome, departamento e o salário de cada funcionário. Depois eu tenho uma segunda tabelinha que contém nome de funcionários por departamento, tá? Então, número de funcionários, desculpa, número de funcionários por departamento. Então eu tenho aqui, ó, 3 pessoas na RH, uma na contabilidade, 2 na TI, uma na logística, uma no financeiro, 2 no fiscal, 2 na portaria, um no transporte, um motorista, um na exportação e 2 seguranças, ok? E depois disso eu tenho uma terceira tabelinha aqui, que vai me trazer o total de salários. Bom, dessas três pessoas que trabalham no RH, qual que é o salário total deles? O salário dele total é de R$ 4.779, tá? Contabilidade só tem um, R$ 1.100. TI eu tenho 2, 1.637. Pô, TI ganha mal pra caramba, né? E aí vai, pessoal. Então, aqui nessa primeira nós utilizamos o comando conte-c, que ele vai fazer uma conta, ele vai contar, ele vai percorrer um caminho, né, um intervalo que eu falei para ele, e ele vai fazer uma contagem do que eu filtrar para ele. E a segunda tabela, eu utilizei o comando soma-c. Ele vai funcionar a mesma coisa, ele vai correr um intervalo e ele vai somar, tá, um outro intervalo que eu falei para ele, condizer com o critério dele, tá? Então, no nosso caso aqui, o meu critério é contabilidade. Então, ele percorre um caminho, que no caso seria a coluna de departamento, e quando ele encontrar a palavra contabilidade nessa coluna, ele vai somar o salário dessa pessoa e aí por diante, tá? Pessoal, é isso, simplesinho, bem facinho, não tem muito segredo. Façam, treinem ali, peguem um Excelzinho ali, abram, treinem, façam essa tabelinha, que vocês vão ver que não tem muito segredo, tá? Fiquem sempre atentos aos critérios em relação a ponto e vírgula, em relação a acentuação, tá? Formatar sempre as colunas e as células antes de lançar valores para eles, justamente para vocês não terem problemas futuros aí com alguma coisa na soma e tudo mais. Beleza, pessoal? Por isso é só. Abraço, até a próxima.